Boa tarde. Boa tarde a todos. Como é que vocês estão? Quanto tempo, né não? Eu tô aqui em João Pessoa. As coisas aqui, graças a Deus, estão bem mais tranquilas, né? E hoje a gente vai conversar sobre um assunto interessante que acho que serve de alerta e faz a gente refletir um pouco sobre a forma como nós estamos conduzindo a nossa vida, como sempre dentro da doutrina, né? Hoje a gente vai conversar sobre o mal e o remédio. E existem alguns aspectos que eu gostaria de abordar. Por exemplo, o que a gente está chamando aqui de mal? Eu, eu, sou eu, estou considerando tudo aquilo que é ausente de bem. Pessoas, situações, coisas, né? E que essas situações, coisas, essas pessoas que ainda estão com essa ausência de bem, detidos de alguma forma na ignorância, essas coisas quando figuram presença na nossa vida acabam se tornando motivos ou mecanismos ou ferramentas para o nosso desequilíbrio, para o nosso teste, para que a gente possa refletir sobre como agir diante deles. A grande questão é: eu vou fazer dessas situações que estão ausentes de bem um mal ou um remédio? Né? E aí nessa situação a gente se pergunta, mas como assim um remédio? Remédio no dicionário é tudo aquilo que é uma substância que age em alguma doença. Mas também tem um outro significado que é. Eu vou até olhar de novo aqui porque eu esqueci a forma como eu estava lá no dicionário. Ó, a segunda significação que está aqui é a seguinte: o que serve para aplacar sofrimentos morais, para atenuar os males da vida. Então vejam bem, isso está no dicionário. Como é que eu vejo essas situações, essas coisas, essas pessoas que de alguma forma aparecem na minha vida? Eu as enxergo como um mal ou eu as enxergo como uma oportunidade de reflexão, de rever as minhas escolhas, de rever as minhas atitudes? Isso pode ser um remédio. Mas, Carlos, remédio não é para quem está doente, não é para quem está. Aí eu faço humildemente o seguinte questionamento: Jesus veio para os doentes. Somos nós o que, meus amigos? Cristãos. Incipientes cristãos. Todos doentes da alma. Em maior ou menor grau. Com mais ou menos dificuldades. Então, sim, as situações que nos aparecem, as coisas que nos aparecem, as pessoas que nos aparecem, ainda com essa ausência de bem, e que isso pode refletir de diversas formas nas suas atitudes, nos seus posicionamentos, na forma como levam a vida. Quando isso é cruzado comigo na vida, no dia a dia, quando isso se cruza comigo no dia a dia, eu posso fazer dessas coisas, dessas pessoas, dessas situações um mal para mim, se eu ali me ligar, me comprazer, me vincular, ou um remédio. E isso vai depender de mim. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pessoas. Eu estou trazendo isso para um âmbito mais prático para a gente conversar a respeito dessa visão. Como é que nós vemos essas coisas na nossa vida? Nós olhamos as situações, as coisas, as pessoas como um mal ou como um remédio. Mas tem uma figura que eu achei na internet e que
eu acho muito interessante, eu já usei ela em algumas outras vezes, em conversas que eu já fiz aqui, inclusive, e em outras situações. Mas a foto é de um ipê rosa, florido, lindo, e duas pessoas a observá-lo. Uma pessoa diz: nossa, que lindeza, que beleza, a representação do recomeço, de um novo ciclo, da vida, né? E o outro faz: é bonito, mas faz uma sujeira, né? Então, assim, quem somos nós? Ao contemplar o ipê, ao contemplar as oportunidades da vida, nós vamos ver o mal ou o remédio? Nós vamos ver a perturbação, a chatice, ou nós vamos ver a oportunidade? E aí, para responder esse tipo de questionamento, tem uma passagem no Evangelho que é incrível. Ela está dentro do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e foi ditada por Santo Agostinho em 1863. Chama o mal e o remédio. É uma passagem que inicialmente parece muito dura, pelos escritos. Se eu pegar essa passagem e entregar para alguém, por exemplo, que não tem muito conhecimento da parte filosófica do Espiritismo, da parte que nos convida à reflexão, ela vai dizer: nossa, mas que dureza, por que tanta dureza? Mas não é uma questão de dureza. Por exemplo, se eu... Pronto, um exemplo legal. Quando vem chegando a época da gente fazer vestibular, nós, enquanto adolescentes, a gente não tem ainda muita capacidade, a maioria pelo menos, de organizar a nossa vida de acordo com as nossas prioridades. Então, ter de estudar é uma chatice. E às vezes a gente não quer, não, pelo amor de Deus, é muito chato. E aí aparece o pai ou a mãe e fala: se você não estudar, você não vai passar. E a gente olha e fala: meu Deus, tá me azarando, tá me desejando mal, tá me maldizendo, tá me malquerendo. Muito pelo contrário. Enquanto às vezes existem aqueles que ficam: estuda depois, deixa pra lá. Aquele que mais se preocupa conosco vai chegar e vai falar: organize os seus horários, tenha disciplina, estude, senão você não vai passar. A questão é, a gente olha para essa pessoa e vê o mal, ou a gente vê o remédio? A gente olha para essa pessoa e a gente vê um obstáculo, uma chatice, uma chateação, ou a gente vê o amor atrás dessas palavras? A questão é como nós estamos treinando o nosso olhar para as coisas da vida. Aí eu faço um outro anexo aqui. Que vida? Porque se eu estou preocupado com sair com os meus amigos, me divertir, eu não quero nem saber para o que o meu pai está falando com relação a passar. Eu quero aproveitar, eu quero ir naquela festa, eu quero ir passar a tarde no clube, eu quero ir me divertir. Agora, se eu começo a compreender, eu tenho que pensar lá na frente, nesse vestibular e tal. Eu olho para o meu pai e falo: tá massa, pai, beleza, eu vou fazer um gás aqui, vou dar um gás e eu vou estudar. A gente pode até não gostar, mas a gente faz porque a gente compreende a necessidade para nosso benefício. Se eu gostaria de estar estudando, não, eu gostaria de estar me divertindo e brincando. Mas eu compreendo que é bom para mim. Essa é a grande questão. E aí nesse momento eu deixo de olhar para essa situação, para o meu pai ou para minha mãe, como um mal, um maldoso, uma pessoa, um obstáculo, está atrapalhando minha vida, e vejo a benesse, o remédio, o caminho, o entendimento. Então eu estou usando essa metáfora aqui, essa comparação, para que a gente possa fazer a leitura e compreender Santo Agostinho, o que ele está querendo dizer. Tá certo? Lá no Evangelho, ele começa... Eu não vou ler a passagem toda, ela não é muito grande, mas porque... para a gente poder conversar mais.
né? Ele já começa assim, olha só. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais aos vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Esperai, pois, todos vós aí que vivem, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homens, dar-se-á, não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado a beatitude e ventura dos vossos dias? Dar-se-á, não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias e lhe haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado para exemplo. Tendo chegado ao último grau de abjeção e de miséria, deitado sobre uma estrumeira, Jó disse a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, meu Deus. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes da morte limitada? Quando, afinal, vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira. Que seria isso a par da eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolações para os vossos males no porvir de Deus, no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Esse texto, ele pega a gente pelo ombro e sacode e fala: acorda. Esse texto é o pai que olha para o filho e fala: se você não estudar, você não vai passar. Eu serei qual filho nesse momento? O que olha para esse pai e fala: que chatice, me deixa, eu quero ir passear, quero ir me divertir. Ou eu vou olhar e posso até dizer assim: é chato, né? Mas quer o meu bem. Tem razão. É razoável. E aí eu vou me trabalhando, porque eu tiro a minha visão do agora. Agora eu quero ir passear, eu quero me divertir, eu quero ir pro clube. Mas quando eu olho para o além, depois disso, eu quero passar no vestibular. Eu quero ser alguém mais pra frente na vida. Eu quero construir uma carreira. Então eu olho para o objetivo longo. Então hoje na vida, o que acontece? A gente pode olhar para a situação do agora, ou a gente pode lembrar a nós mesmos o tempo todo da nossa caminhada evolutiva como espíritos imortais, para entendermos quando o pai da gente chega e nos diz: se você não estudar, você não vai passar no vestibular. Então, quando ele chega pra gente e nos coloca uma pandemia, ele está nos dando essa oportunidade para que a gente olhe não para agora, só para o sofrimento, só para o medo, só para a incerteza, mas que a gente lembre do plano ao longo, da oportunidade que nos está sendo dada agora de aprender, de crescer, de evoluir, de trabalhar muitas coisas que a gente simplesmente deixou passar por durante muito tempo. E aí, numa situação como essa, nós podemos olhar para essa situação, para essa coisa, para essa pessoa, para Deus, e a gente pode olhar e ver o mal. Puxa, como Deus é ruim, né? Permitindo que nós atravessemos uma pandemia e morrendo tanta gente. Ou a gente pode entender tudo isso
como um remédio. Porque nós somos artífices da nossa própria caminhada. E hoje colhemos o que nós mesmos semeamos nos nossos campos tempos atrás. E aí nesse texto, Santo Agostinho segue dizendo algumas coisas, como no parágrafo seguinte ele nos exorta a lembrança de que muitos de nós participamos dos nossos planejamentos para estarmos aqui. Então que as vicissitudes, as dificuldades, os dissabores que atravessamos, muitos de nós dissemos, tá, concordo, assino embaixo. Né? E por que a hora que a gente chega aqui, como ele começa lá no primeiro parágrafo, a gente sabia que ia ter choro, lamentação, ranger de dentes. Por que a gente se revolta? Por que a gente fica nesse estado de desgosto? Por que é que nós temos dificuldade de não ver nessas coisas a maldade? Por que é que nós não conseguimos enxergar nessas situações o remédio, a oportunidade? E ele também fala sobre isso nessa passagem. Ele vem nos dizer que para essas situações o remédio, no sentido de que para quem olha para essas situações e vê a maldade e vê o mal, não o remédio para quem está nós olhando para essas situações desse jeito é a fé. É a fé. Quando meu pai chega e diz para mim, olha, se você não estudar, você não vai passar. Eu posso olhar para ele e falar, eu sou inteligente o suficiente, mais do que o senhor. E correr o risco. E chegar lá na hora, eu posso realmente ser mais inteligente e passar. Ou eu posso quebrar a minha cara. Né? Então, assim, a diferença e que a gente precisa fazer essa distinção aqui para a vida é que esses espíritos que através de médiuns escreveram para nós o Evangelho, que exortam para nós a vida de Jesus, eles estão aqui mostrando para nós o caminho pelo qual eles passaram para chegar mais além um pouquinho no processo evolutivo. E que nós vamos inevitavelmente ter de atravessar. Alguns com umas provas a mais, outras a menos, com provas X, provas Y, com diferentes situações, mas que todos nós passaremos por dificuldades. Todos nós passaremos. Quando eu falo dificuldades, eu não estou nem chamando aqui de problemas como a pandemia ou como uma doença, porque às vezes o impulso de um sentimento que toma conta da gente é uma dificuldade. Não necessariamente esse impulso prejudique uma coletividade ou algumas pessoas, mas é uma grande dificuldade para mim. Né? E isso pode ser uma oportunidade também. Então, assim, todos nós atravessaremos essas dificuldades. A questão é, quando eu olho para essas dificuldades, essas questões, o que é que eu percebo? Aonde é que está o meu olhar? Nossa, que situação difícil, eu não queria isso, por que, meu Deus? Porque nós não somos alheios a essa realidade. Nós sabemos, nós temos informações da nossa participação no processo evolutivo, de que nós vamos atravessar dificuldades. Nós temos essas informações. E por que a gente faz esse tipo de coisa? E aí ele está colocando aqui da importância da fé. A importância da fé nesses processos. Vamos ver o que ele coloca aqui pra gente com relação a isso. Ó. O que prescrever, então, aos atacados de obsessão cruéis e de cruciantes males?
Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se, na maior acerbidade dos vossos sofrimentos, entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos apontará o sinal de salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Não nos pergunteis, portanto, qual o remédio para curar tal úlcera ou tal chaga, para tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos de que aquele que crê é forte pelo remédio da fé e que aquele que duvida um instante da sua eficácia é imediatamente punido, porque logo sente as pungitivas angústias da aflição. O Senhor apôs o seu selo em todos os que nele creem. O Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tem a fé por amparo ficará sob a égide e não mais sofrerá. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas alegres da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira do corpo que, enquanto ele se estorcer em convulsões, ela planará nas regiões celestes, entoando com os anjos hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Ditosos os que sofrem e choram. Alegres estejam suas almas, porque Deus os cumulará de bem-aventuranças. Santo Agostinho. E de que fé que é essa que ele está falando aqui? Será que é aquela fé que a gente, não sei, deposita em alguma situação específica ou em, não sei, em uma intenção que a gente está fazendo? Também. Mas o que Santo Agostinho aqui está dizendo é da comunhão real e sincera que conseguimos exercitar todos os dias com Deus. Vejam bem, no começo dessa pandemia, todos nós fomos arrebatados pelo medo, pela incerteza, pela dúvida, pela angústia. A dor do outro nos toca, a nossa própria dor nos chacoalha. Mas eu queria aqui fazer uma pergunta e já um depoimento. Se não fosse a possibilidade de conhecer o que a doutrina nos proporciona, eu não sei como eu estaria hoje aqui falando com vocês. E quando eu leio esse texto hoje, toca muito fundo em mim o questionamento que Santo Agostinho está dizendo e fazendo para nós. Vocês já sabem de tudo isso aqui. Por que é que vocês não exercitam todos os dias essa sabedoria, esse conhecimento? A gente lê, a gente reflete, a gente discute, debate, assiste palestra, faz conversas. E aí de repente chega essa situação e a gente fica amedrontado. Aí a gente fala um pro outro, vai ficar tudo bem. Aí a situação da turbulência que comove a gente, que nos torna solidários para a dor do outro, de repente ela se instala na nossa casa, perto da gente, com um grande amigo, um parente, um irmão, um amigo, uma mãe, um pai.
E não raro, quando isso acontece, o nosso primeiro movimento de exercício da fé é com um olhar materialista. A gente olha e fala, não, não, meu Deus, por favor, não permita que fulaninho morra, traz fulaninho de volta. Eu não estou aqui dizendo que a gente deva não ter esse sentimento, ou que é errado, ou que... De jeito nenhum, de jeito nenhum. O que eu estou querendo dizer é que para conseguir atravessar essas situações, eu, Carlos, na hora que eu comecei a fazer as minhas orações, que começavam assim, meus tios, minha avó, alguns amigos, para muitos eu orei em pedido de saúde e depois de agradecimento por terem vencido. Mas para alguns outros, eu comecei a orar pedindo pela saúde. Às vezes até revoltado. Mas no próprio decorrer da situação, eu comecei a ter a capacidade de trabalhar no meu coração a minha fé. E eu comecei a pedir a Deus que fosse feito o melhor, não para mim, que queria aquela pessoa aqui comigo, mas para a pessoa por quem eu rezava e orava. Pedia pela saúde espiritual, pedia pela cura dela espiritual, para que a sua alma achasse acolhimento e sossego em qual caminho Deus decidisse que ela devesse seguir. Perdi pessoas assim. E depois, feliz e ditoso eu fiquei quando eu consegui, a despeito da dor da perda, a despeito da saudade, agradecer a Deus por ter me dado a oportunidade de exercitar a minha fé nessas ocasiões. De conseguir tirar os meus olhos do mal. Vou perder alguém, vou perder fulano, vou perder ciclano, nunca mais vou ver. E colocar esse olhar no remédio. Nesse propósito de desenvolvimento de fé que eu precisei. E hoje, isso reflete na minha vida. De que forma? Eu nunca mais vou deixar para amar alguém amanhã. Porque é premente que nós deixemos que as pessoas que a gente ama saibam que a gente os ama. Vivam esse amor. Demonstrem. Falem. Porque na hora que a turbulência se avulta diante da gente, a única coisa que a gente quer de início é: agora não, meu Deus, eu preciso de mais tempo. Agora não, não é justo. Mas a tessitura da vida, ela não depende da minha vontade. Para além da minha vida, para além do meu planejamento, existiam os planos de Deus para cada uma dessas pessoas. E para aqueles que foram, tinha sido o momento deles, o cumprimento da sua passagem. E para mim, poderia ter sido um mal, poderia ter sido, mas acabou se tornando um remédio. Eu sinto falta todos os dias. Sinto saudade todos os dias. Mas hoje, a hora que eu me pego lembrando que eu faço uma oração, eu peço a Deus para aplacar a saudade em meu coração até a chegada do dia em que nós nos reencontraremos. Então, para mim, isso é o real exercício dos conhecimentos que nós temos oportunidade de acessar. Mas o que Deus espera de nós é que nós não precisemos chegar
nesse ponto ao qual eu estou contando vocês, para desenvolvermos esse olhar. Porque através do amor, através do exemplo, através da vivência todos os dias, a vida nos exorta com inúmeras oportunidades em que possamos vivenciar esses objetivos para o nosso processo evolutivo, esse nosso objetivo de crescimento espiritual. Santo Agostinho ele está nos dando um chacoalhão, acorda. O seu objetivo não é o passeio e o divertimento aí no dia. É o vestibular. Então, quando eu faço uso dessa metáfora, eu estou pedindo para que nós lembremos que nós estamos aqui, na vida, na matéria, experimentando, vivendo. Isso é importante. Nós temos a limitação material. Nós dependemos disso, faz parte. Mas que nós não nos esqueçamos dos nossos objetivos espirituais. Para que nós consigamos decidir hoje a melhor coisa para nós a longo prazo. E não somente para atender às nossas necessidades materiais, sensacionais. E quando a gente exercita esse olhar, atravessar situações como essa continuam difícil. Mas sabe o exemplo que eu dei? Quando eu estava falando assim, nossa, é chato ter que ficar em casa estudando, mas meu pai tem razão. É o mesmo sentimento. É o mesmo sentimento. A situação é diferente. A chatice do vestibular é diferente da chatice de perder alguém. Mas o sentimento a ser trabalhado é basicamente o mesmo. E que a gente possa começar a trabalhar isso na gente cada vez mais. Porque a nossa vida está passando. E que nós consigamos fazer das oportunidades, das coisas, das pessoas, remédios na nossa vida. E quando as situações, as coisas e as pessoas se avultarem diante da gente e a gente pensar, meu Deus, é muito maior que eu, não sei se eu aguento. Tenhamos fé. Desenvolvamos a fé através do conhecimento, através das oportunidades de conhecimento e de sabedoria que a doutrina oferece para nós. Apliquemos isso em nossa vida. O Espiritismo não foi chamado de consolador prometido por acaso, mas porque diante de certas turbulências a gente pode se revoltar, a gente pode se fechar, a gente pode se enraivecer, ou a gente pode se iluminar com o conhecimento para ir trabalhando os sentimentos turbulentos dentro de nós. Eu escolhi iluminar os meus sentimentos ainda endurecidos, de tristeza, de apego, de uma saudade às vezes muito grande, até não tão saudável. Eu preferi iluminar esses sentimentos que eu tenho, faz parte de mim ainda, da minha imperfeição, com esses conhecimentos, trabalhar a minha fé, para que devagar isso vai cedendo lugar à calmaria, à tranquilidade, a uma saudade gostosa, né? E que nós possamos, meus amigos, todos os dias, sermos gratos pelas oportunidades que temos. E que façamos dessas oportunidades situações das quais nós consigamos efetivamente exercitar a nossa fé. Que possamos efetivamente trabalhar a nossa fé para visualizarmos não a maldade, não a dureza, não a dificuldade, mas para visualizarmos a oportunidade, o remédio necessário.
a situação favorável para o desenvolvimento das nossas virtudes. Eu vou me despedindo por aqui, eu vou me desculpando com vocês pela emotividade e eu gostaria muito de dizer que essa é uma tentativa e que pouco a pouco vai se tornando mais efetiva, né? E nesse processo que nós vivemos hoje em dia, que para mim é claramente um processo consequente das nossas más escolhas com a casa planetária que nos acolhe. Então eu não vejo maldade, eu não vejo o mal na pandemia, mas o remédio necessário para que nós possamos melhorar as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes que fizeram com que nós trouxéssemos o nosso planeta, a nossa casa, a nossa morada planetária até esse ponto de desequilíbrio. E a consequência disso foi todo esse processo pandêmico. Então que possamos nós, nesse momento, refletir tudo isso para que nós consigamos rever as nossas atitudes, rever os nossos conceitos, rever as coisas que nos movem. Para que cada um de nós, nesse processo que é individual, de autoconhecimento, de transformação, possamos ir acendendo as luzes individuais, cada um a sua, para que juntos possamos iluminar a nossa casa planetária, o nosso mundo, né? Então, que possamos todos nós treinarmos esse olhar com fé, para que possamos ver a oportunidade do remédio, onde por muitas vezes enxergamos somente o mal. Eu tô morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de estar na nossa casa, naquela energia, né? E fiquem todos com Deus, se cuidem e até logo. Um beijo.